prisão em segunda instância. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar novamente se autoriza ou não a prisão após a condenação em segunda instância. Vamos entender o que é que isso significa? O Brasil tem um sistema judicial que, na verdade, tem 4 instâncias. Seriam 2, mas o STJ e o STF, na prática, acabam funcionando como graus de jurisdição. Na primeira instância, quem julga são juízes singulares. Quando tem recurso, isso vai para a segunda instância, os desembargadores dos tribunais. Mas as partes ainda podem recorrer para as instâncias superiores. Para o STJ, quando uma decisão afronta uma lei federal infraconstitucional, e para o STF, quando quem é afrontada é a Constituição. A Constituição de 88 teve várias conquistas importantes para o Estado de Direito. Uma delas, prevista no artigo 5º, inciso 57, é a presunção de inocência. Entender esse artigo é fundamental para saber o que está em jogo agora no julgamento do Supremo. Olha o que ele diz. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Trânsito em julgado é uma decisão onde não tem mais nenhum recurso possível, onde já passou pelas 4 instâncias. Ou seja, o texto da Constituição não deixa dúvida. Ele não permite prisão após condenação na segunda instância. Mas essa decisão tem mudado conforme o humor do Supremo nos últimos anos. Em 2009, ficou decidido, a partir do julgamento de um habeas corpus, que o condenado em segunda instância teria direito de responder em liberdade. 7 anos mais tarde, em 2016, o Supremo julgou outro habeas corpus e mudou o entendimento, contrariando a Constituição. Como estava evidente que essa decisão de 2016 era inconstitucional, várias entidades, inclusive a OAB, decidiram apresentar recursos para que o Supremo revisse sua decisão. Na época, isso coincidiu com a condenação do Lula pelo TRF4, segunda instância, no caso do triplex. O que é que fez a ministra Carmen Lúcia, que presidia o STF? Usou a tática avestruz. Resolveu não colocar o assunto na pauta do Supremo e se omitiu para permitir que o Lula fosse preso. Mas embora essa interpretação inconstitucional tenha prejudicado o Lula, ela não afetou apenas ele, mas sim o direito de defesa de todos os brasileiros, chamem eles Lula ou não. Agora, em tempos de fake news, tem muita mentira circulando por aí sobre o julgamento de segunda instância. A primeira é que, se revogar a segunda instância, milhares de presos vão ser soltos das cadeias. Teve jornal que chegou a falar em 150 mil presos. Apesar da política de encarceramento em massa ser um desastre e de ter muita gente presa injustamente no Brasil, o Conselho Nacional de Justiça fez um estudo e mostrou que 5 mil presos e não 150 mil seriam beneficiados pela decisão da segunda instância. E isso não seria uma decisão imediata. Todos precisariam solicitar o recurso nos seus processos. Então, a notícia é falsa. Mas a maior mentira de todas é a que diz que, se o STF mudar a decisão, estupradores, pedófilos, assassinos em série vão andar soltos por aí. Nesse tipo de situação, não é a condenação que faz a pessoa ficar presa, mas sim medidas de segurança previstas em lei, como a prisão preventiva, que impedem a liberdade de uma pessoa perigosa para evitar novos crimes. Então, é falso também. Esse tipo de mentira tem sido dita por gente como Deltan Dallagnol, um procurador da República que recebe mais de 30 mil reais por mês para fazer PowerPoint mal feito, palestra por fora e que nas horas vagas divulga fake news. A discussão sobre prisão em segunda instância é de interesse da sociedade brasileira. O respeito à Constituição precisa ser reestabelecido. O ministro do Supremo não pode mudar suas posições a depender do nome que esteja na capa dos processos ou pela pressão de quem quer que seja. A decisão do STF tem efeito sobre a situação do Lula e pode sim libertá-lo, deve libertá-lo, a ele e a todos que tiveram seu direito constitucional de ampla defesa prejudicado. Agora, no caso do Lula, a decisão de segunda instância é apenas um remendo.
As mensagens do Intercept deixaram clara a suspeição do juiz Sérgio Moro no julgamento do ex-presidente. O juiz tomou lado. E isso, segundo o Código de Processo Penal, faz a sentença se tornar nula. Ou seja, Lula deveria ser libertado com a anulação do processo. Faz meses que a segunda turma do Supremo está para julgar o caso. E é isso que o Lula cobrou quando se negou a ir para o semiaberto e disse que não trocaria a sua dignidade pela sua liberdade. Para recuperar o respeito da sociedade brasileira, é preciso que a justiça tenha transparência e coragem para fazer valer o que a lei diz, não o que a ocasião ou determinados interesses pedem. Mais uma vez, o STF vai julgar o tema da segunda instância. Vai ter coragem de fazer a coisa certa? Esperamos que sim. Meu cérebro está condicionado aos 15 segundos do histórico. A ordem assim, interna do superego. Para. Você não consegue.